porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu gostaria de dizer, os meus planos maiores do que os teus planos. Os meus caminhos são mais altos, são maiores do que os vossos caminhos. Assim diz o Senhor. Jesus, plano melhor. Eu não sei se vocês estão acompanhando a Olimpíada, as Olimpíadas, e eu acabei agora de tarde pesquisando e me atendo melhor sobre o fato, mas o maior nadador olímpico de todas as épocas, o Mike Phelps, e ele ganhou já 24 medalhas de ouro, se tornando o maior nadador que o mundo já conheceu, e segundo alguns especialistas nesta área, vai ser muito difícil alguém bater o recorde dele. Um camarada que saiu do Brasil aqui agora, foi embora, mas que foi homenageado o seu talento como nadador. Mas surpreendemos quando uma depressão que ele teve, depois da separação dos pais, depois de uma família conturbada, ele distante do seu pai, revoltado com o ódio do seu pai, e o seu técnico, a pessoa que acompanhava, o conselheiro, deu para ele um livro, Uma Vida com Propósito. Alguém já leu aqui? Uma Vida com Propósito. Uma vez nós fizemos um curso aqui, esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É um pastor americano que escreve esse livro, falando de 40 dias com propósito com Deus. Na época que nós fizemos esse curso aqui, o J. Reis, esposo da nossa irmã Verdênia, quando ele começou o curso, no primeiro capítulo, ele estava na sua casa, e aí, enquanto ele lia o livro, no primeiro capítulo, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, começou a ficar trêmulo, foi lá em casa correndo, ligou para mim: pastor, me atende aí de sua casa. Depois que eu comecei esse livro me mexeu comigo, o que eu faço? Eu falei: o que você vai fazer é você entregar a sua vida a Jesus e viver uma vida com propósito. E ele entregou, fiz o casamento deles, e eles moram em Três Corações. O Michael Phelps, ele então pega esse livro, numa depressão profunda, depois de ler o livro, ele então entende que existe uma força maior, que é Deus, e ele entregou a sua vida a Deus, e ele depois, através do livro, ele vai reconciliar com o seu pai, depois de tanto tempo sem conversar. Ele entendeu que viver neste mundo há um propósito, e você que está aqui nessa noite, aprenda isso. Cada um de nós que está aqui com um propósito. Então o Michael Phelps fala do seu testemunho, da experiência que ele teve ao ler esse livro. Esse irmão chamado Rick Warren, compra esse livro e leia, por favor, com a tua família, com a tua esposa. Você que faz faculdade, você que é estudante, leia, por favor. E o Michael Phelps, quando ele tem essa experiência, e esse pastor, o Rick Warren, quando esse livro se tornou um best-seller nos Estados Unidos, que vendeu milhões e milhões de cópias, ele trabalhou durante 20 anos na igreja, recebendo da igreja como pastor. Ele então tira e resolve devolver para a igreja não sei quantos milhões de dólares que ele recebeu durante 20 anos, pegou parte do dinheiro, guardou para a sua terceira geração, e o restante ele vive. Eu creio que depois desse testemunho do Michael Phelps, esse livro vai bombar no mundo todo. Esportistas, atletas vão ler certamente. Eu desafio você para ler esse livro, Uma Vida com Propósito. Principalmente você que é novo casado, você que está aqui nessa noite, leia esse livro, Uma Vida com Propósito. Então Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o nosso tema hoje: Jesus, plano melhor. O plano de Jesus é melhor para nossas vidas. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que o fim principal meu e seu neste mundo é qual? Honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Talvez você está fazendo um culto ao seu corpo. As pessoas perderam essa visão do plano de Deus para suas vidas. Não estão entendendo que estão aqui com um propósito. Nós estamos vendo que as clínicas psiquiátricas e psicanalíticas têm, ou psicanalistas têm aumentado,
Porque as pessoas, algumas dominadas por algumas patologias, como pessoas aneróxicas, é isso mesmo? Com anorexia. Então eu estou falando a pessoa anorexa. Opa! Outras com compulsão doida, culto ao corpo. E eu sei, porque talvez você está aqui e você fica aí louco para fazer regime, e você nessa obsessão, e daqui a pouco você fica cadavérico ou cadavérica. É isso mesmo, gente? Não estou dizendo que você não deve fazer um regime, é bom. Não estou dizendo que você não deve se arrumar, é bom. Mas o culto ao corpo revela que a pessoa não entendeu ainda o seu propósito aqui. O propósito nosso aqui é glorificar a Deus, é viver para Deus. Podemos sim ter todas as regalias, o nosso querer viver um padrão de vida legal, dentro da honestidade. Mas precisamos de entender que o plano de Deus, de Jesus, é melhor do que os nossos planos. A Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de quê? De morte. Então o plano de Jesus é melhor. Por quê? Porque antes de você ser formado no ventre da tua mãe, antes de você nascer, já havia um plano de Deus de te criar à imagem e semelhança dele, com um propósito de honrá-lo e glorificá-lo para sempre. Por isso que o Mike Phelps entrou numa crise, loucura. E quantos têm entrado? Porque começam a perder o sentido. Por que está aqui? Em primeiro lugar eu quero colocar porque que Jesus é o plano melhor. Porque antes de você traçar os seus planos, Ele já havia traçado o dele para você. A Bíblia diz em Salmo 139 que o Senhor nos conhecia uma substância o quê? Ainda informe. Eu era uma substância ainda informe, mas Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Você achava que se você ganhasse muito dinheiro ia resolver a angústia, o buraco da sua alma. Você pensou que se você casasse, você ia resolver o buraco da tua alma. Você pensou que se você fizesse o curso que você fez ou ainda está fazendo, ia resolver esse vazio existencial. E é por isso que as pessoas estão atrás como megalômanos, nunca conseguem satisfazer o vazio da sua alma. Por isso que a pessoa casa, todo aquele frenesi, aí na hora que começa a viver, tem os filhos, e chega um momento que entra uma loucura. Por quê? Porque pensaram que por casar ia resolver este vazio, e não resolve. Enquanto o ser humano, e você que está aqui nessa noite, não tiver uma experiência com Cristo da cruz, que morreu por você naquela cruz, você vai viver essa vida pensando que se você ganhar mais dinheiro, aumentar seu salário, aí você casa, descasa, casa de novo, descasa, casa de novo, aí você vai ganhar o prêmio Nobel do casamenteiro ou casamenteira. Por quê? Porque o plano de Jesus, ele é melhor. Porque antes de você nascer, Ele já traçou um plano para você. E o que eu devo fazer, pastor? É se curvar diante dele e falar: Senhor, então me ensine, me ajude, e eu quero viver os teus sonhos, eu quero sonhar os teus sonhos. Porque os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, os caminhos do Senhor não são os meus caminhos, e os teus pensamentos são excelentes, são melhores. Os teus caminhos não são atalhos como que eu crio, mas os teus caminhos são trilhas que vão me conduzir para uma vida de abundante, uma vida feliz. Glória a Deus, irmãos. Deixa Deus me usar nessa noite. Tem uns 5 dias que o Senhor queimou meu coração para pregar aqui. Até cantar eu cantei. Jesus, plano melhor. Sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 31? Com amor eterno eu te amei, e com misericórdias e benignidade eu te atraí. Tem gente aqui nessa noite que Deus tem tocado no teu coração, Deus tem mexido com você. Não adianta você fugir de Deus, você não consegue. Não adianta você querer
fazer como Adão queria esconder de Deus, e Deus o achou e disse: Adão, onde tu estás? Eu ouvi a tua voz e escondi. Você está escondendo de Deus. E talvez, e quem sabe, você está criando álibis. Esse negócio de criar álibis, sabe? Culpar a esposa, culpar o filho, culpar a igreja. Isso é desde o Éden. Adão já culpava a igreja presbiteriana no Éden, sabia disso? Adão era da igreja presbiteriana. Adão era da igreja presbiteriana. Adão era. Eva também. Eva por um tempo ficou na igreja Assembleia de Deus, depois resolveram ficar na igreja só. Os filhos de Adão faziam parte da comunidade do fogo. Aí depois resolveram comungar só na igreja. Pastor, na igreja presbiteriana, Jô. Tinha até carteirinha, Marcos André que fez na época. Então veja bem, quando Deus foi falar com Adão: onde tu estás, Adão? Ou melhor, quem te fez saber que estava nu, Adão? Olha o que ele falou: a mulher que tu me deste. Então sempre foi assim, sempre foi. Sempre a gente culpa Deus, culpa o outro. E você está culpando a igreja aqui, a igreja lá. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esse complexo, sabe? Alguns, e quem sabe é você, está com esse complexo: ninguém me quer. Aí você fala assim: os verdadeiros amigos são aqueles que não apontam o dedo, pelo contrário. Sabia disso, Rogério? O verdadeiro amigo é aquele que aponta o dedo: você está errado, não vai nesse caminho não. Se você tem um amigo que só fala assim: não, vai mesmo, cara, vai na boa, fica na legal, não é um amigo seu, não é puxa saco. E puxa saco, quando você mais precisa dele, ele fala assim para você: ó, eu nem te conheço. Então essa ideia que alguns criam, que falam assim, não, e começa a culpar a igreja. Então, por favor, em nome de Jesus, entenda: o plano de Deus é melhor, de Jesus é melhor. Sabe por quê? Porque Jesus sabe como você funciona. Jesus sabe como funciona as suas entranhas. Jesus sabe os teus caminhos. Antes mesmo de você pensar, Ele já conhece os seus pensamentos. Jesus, plano melhor. Então, em primeiro lugar, porque Ele tem um plano. Olha para você ver. Antes de eu conhecer... Vai para cá, Giselda. Que foi? E ontem ela matou a pau. Estava linda e hoje esbagaçou. Para você que está namorando aqui, ou quer namorar, não namorou ainda, ou está com um namoro aí que não deu certo, tem algumas coisinhas que eu prego aqui, sabe, o Lucas, seminarista Mendes? E olha para você ver do teu lado aí, do teu lado, Márcio, aí, do seu lado aí, tem um cesto aí do seu lado, tá aí, ó. Olha aí, Oswaldo, do seu lado tem um cesto aí, tá vendo aí? Tá vendo aí, pois é. O que não prestar aqui, joga aí dentro, viu? Pode jogar aí dentro. Então, escuta, isso é bom. Antes de conhecer Giselda, porque Deus tinha um projeto na minha vida, Giselda, tinha ou não tinha? Oh, claro, ué. Olha a minha filha Melissa lá, olha a Luna aí. Claro. Por que, pastor? Ah, por quê? Ai. Mas eu falei essa semana agora, e Gisele está aqui de frente de mim agora, está sendo filmada, não sei por quem, pela eternidade. E de repente, quando eu namorava com a menina, pensa um cara apaixonado. Eita Jesus amado. E o Pedro? Lembra, Fabiola, de Pedrão? Teve que deixar tudo para ficar com vocês, não ficava não. Deus já tinha um projeto. E eu pensei, Renato, que eu ia casar com aquela menina. Não deu certo. Pensa, um sofrimento de 1 ano e 7 meses. Deus tem misericórdia, Senhor. Eu não aguento mais. Jesus, plano o quê? Ele conhecia e sabia, já tinha traçado. Aí eu reencontrei Giselda. Ela falou comigo quando ela tinha 18 anos. Nós fomos numa cadeia e eu fui com o violãozinho tocar o violão na cadeia de Salinas. Meu irmão estava preso. E naquele dia à tarde, não foi, fofinha? Eu olhei para ela e falei assim: você tem os olhos tão lindos. Diz ela que naquele dia injetou no coração dela a paixão. Mas só com 23 anos, 5 anos depois, que desgrama, que eu fui reencontrar com ela. Mas é isso, Deus tem os caminhos dele. Aí eu quero passar pelo segundo aspecto. Jesus, plano melhor. Repete comigo aí. Jesus, plano melhor. Em segundo lugar, sabe por que Jesus é plano melhor? Veja que eu estou pegando uma tradução de Isaías, falando de pensamento e caminhos, e eu fui fazer uma exegese e não uma exegege. Viu, Lucas? Cuidado, porque tem muito pastor que faz a exegese errada e se torna um exegege.
E a ideia de plano, de pensamento lá, planos, projeto. E em segundo lugar, sabe por que Jesus é plano melhor? Porque Jesus, Ele sempre faz tudo na hora certa. Tem uma tradição que o pessoal fala que Deus escreve certo em linhas. Olha, eu já repreendi muito povo, mas não repreendo mais não, sabe, Selma? É o jeito leigo das pessoas dizer. O cara com a barriga por aqui, aqui tudo cheio de lanche assim, caindo aqui assim, com sorvete aqui assim. Rapaz, Jesus e Deus escreve certo por linhas tortas. Para que repreender o cara? Deixa ele falar. É a compreensão dele. E ele entende isso. Agora, se você for para teologia bercorfiana, Grudem, que é isso, pastor Eugênio? A gente vai entender que não, Deus escreve certo por linhas. Está ligado ou não está ligado? Porque Ele tem a hora certa. Quando você abre a Bíblia, momentos e momentos, Jesus fala assim: olha, ainda não é chegada a minha. Ainda. Quem é bom em português aí, ainda é o quê? Cadê Flavinha? Ainda não é chegada a minha hora. Aí outro momento ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Aí Pedro: Senhor, vamos mandar fogo aqui, vamos pegar uma leite. Ainda não é chegada a minha hora. Aí chega um momento que ele fala: é chegada a minha hora. Você está preocupado aí com aquele curso, você está preocupada com o casamento, você está preocupado, a senhora, com o teu filho, você está muito ansiosa, angustiada com o dia da manhã, e Jesus nos ensina em Mateus 6, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam, mas Deus tem cuidado de cada um deles, e nem Salomão, em toda a sua glória e pompa, tem vestido, tem sido cuidado como as aves dos céus, como os lírios do campo, mostrando que Deus tem o controle de tudo. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem um propósito quanto a isso que você está fazendo, então para que você fica desse jeito? Não é Deus tendo controle? Então não é de Deus. E pode até ser, para que você cresça. Porque cada luta, cada dificuldade, cada problema que eu vivo é como se fosse um degrau para que eu chegue lá no pódio do sucesso, com você como empresário, de uma vida melhor diante de Deus, de uma espiritualidade onde eu estou crescendo. Só por didática, e é pedagógico isso. Fala comigo: Jesus, plano melhor. Por que é plano melhor? Porque Ele chega e Ele tem a hora certa. E quando Ele chega na hora certa, que é o tempo dele, o Kairos, e não o Cromos, que é a realidade humana. O que é que você está preocupado? Por favor, você que está aqui, o que está atormentando a tua alma? Ei, desperta, nós não estamos aqui nessa noite simplesmente por estar. Nós cremos que Deus está aqui, que o Espírito de Deus está aqui, e se isso não presta para você, joga aí de lado, amanhã a menina vem e pega todos os caixinhas. Ou então você pega ainda que não é para você hoje, para você passar para o seu colega, para a sua professora, para o seu diretor. Porque você pensa que vai ser do jeito que eu quero fazer. É do jeito que eu quero. Ah, vai? É do jeito que você quer. Jesus, plano melhor. Ele vem na hora certa, chega na hora certa, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Um cara me encontrou e falou comigo assim, eu era chamado no seminário de Capitão Caverna. Era meu apelido lá, Capitão Caverna. Colega meu, eu fui num congresso em Curitiba, e o meu colega sempre me pirraçava, falou comigo assim: ei, capitão, continua novo, hein? Graças a Deus, estou andando direto. E aí, você aprendeu já fala inglês fluentemente? Sei. E eu falei: I love you. Só isso, capitão? Desde que você saiu do seminário? Aí eu falei com ele assim: quando Deus tem um plano na vida minha e sua, Ele vai criar meios para que aquilo que Ele tenha para nós, sejamos assessorados e possamos na hora certa encaixar no projeto dEle. Eu não sou pregador internacional, e se um dia for, leva alguém para traduzir. O que o pastor não quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que muitos de nós estamos tão precipitados, inclusive teu filho,
Nem dormir está dormindo. O teu filho tem uma mente ansiosa. Sabe qual é o propósito dos pais hoje? É colocar o filho pela manhã na escola, aí quando o menino almoça, chega em casa meio-dia, quando é 1h30 da tarde, natação, quando for 17 horas tem judô, sei lá, quando é lá para as 8 horas, o menino vai fazer outra atividade, aí quando sobra um tempo, nem para tarefa o menino pode fazer. Deixe o seu filho viver o tempo dele, amém, gente? O dia que eu quiser aprender inglês, eu sei que Deus vai me dar aquele momento. E tem momento que a gente vive tão intenso, e outro momento a gente não vive com a intensidade. Então fala com Deus assim: Deus, qual é o meu momento? É este o momento meu? É este o momento que o Senhor quer que eu faça isso? E outra coisa, pai, por favor, de ostentação. Pare de querer escolher o curso para o seu filho. Pare de querer transferir para o teu filho uma frustração pessoal sua. Meu filho vai fazer medicina. Meu filho vai fazer, minha filha vai fazer direito. Porque o meu maior sonho era fazer direito, eu não consegui. Você vai fazer sim, miserável. Você vai fazer. Deixe seu filho viver o momento dele. Aí seu filho chega em casa e fala assim: pai, eu quero ficar na docência. Olha minha filha Melissa, mestrado, vai tentar agora o doutorado e decidiu. E a gente fala com ela: minha filha, faz um curso, papai, eu quero trabalhar na docência. Está lecionando em 2 universidades. E as colegas dela: Melissa, se você passar, se você fizer o concurso tal, você passa, porque você começa a elogiar. Eu quero trabalhar na docência. Seja bem-vindo, professor, ao mundo da loucura, né, Sheila? Seja bem-vindo. Já pensou? Esse é o problema das pessoas. Um monte de médicos aí suicidando, um monte de advogados perdidos. E o que falar dos pastores? Quero falar isso também para você, porque virou mania ser pastor, sabia? Sabia, Carlinhos? Você quer ser pastor não, Carlinhos? Você tropeça dentro de pastor. É um negócio levantar obreiro, levantar pastor. A moça é uma excelente diretora, é uma pedagoga, exime pedagoga. O cara é um cara excelente para trabalhar naquela área lá, na prefeitura, como secretário lá do prefeito, sei lá, daquela secretaria. Mas aí o pastor, para segurar ele, porque o dízimo dele é bom: eu vou te levantar como obreiro, depois como pastor, depois como bispo, depois como apóstolo, depois Deusinho. E o cara não entende que ele pode ser um exímio professor dentro da igreja, ele pode trabalhar, mas a vocação sua é lá naquele trabalho, é lá naquela escola, é lá naquela faculdade. Por que as pessoas estão perdidas? Porque não entenderam o momento de Deus na vida delas. O Dr. Martin Lloyd-Jones, e cada pessoa é uma pessoa, cada experiência é uma experiência, sim? Cada experiência é uma experiência. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele, inglês, era médico, e ele resolveu, criado num lar cristão, abandonar a medicina para se tornar um mestre escritor, e se tornou um grande escritor. Escreveu cada livro lindo, inclusive um livro de quase 600 páginas que eu já usei aqui para dar estudos, o Sermão do Monte. É um caso especial. Então trabalhe, meu filho, naquilo que Deus te colocou. Se você é um advogado, advogue lá. Se você é uma professora, agora chega o pastor Eugênio: Shirley, eu quero te levantar como obreira. Arrebenta, manca Shirley, que ela não aguenta mais. Chega na igreja, não está aguentando mais. E lá onde ela está, ela vai ser uma sacerdotisa. Porque aprende, Vanilda, você trabalhar na área da pedagogia, formamento de crianças, ser professora é um sacerdócio. Fala comigo: Jesus, plano melhor. Em terceiro lugar, aqui baseado nesse texto: os teus caminhos não são os meus pensamentos são maiores, mais altos que os vossos, os meus caminhos são maiores. O que eu aprendo é que o plano de Jesus, plano melhor, o plano dele é bom, é a vontade boa, agradável e que mais? Não te estressa. Com todo carinho aqui, viu, gente? Eu já passei muitas dificuldades como pastor, mas vou explicar como. Vou explicar para vocês aqui como. Meu temperamento. 19 anos nessa igreja aqui. Ah, meu
Deus do céu, o pastor Eugênio, encrenqueirinho. Tive uma depressão de quase um ano, ficava culpando ciclano, aí descobri depois, era encrenquinho aqui, ó. Até que um dia um pastor falou comigo assim, e eu já falei com você sobre isso. Aquilo que Deus colocou e confiou a você, você faz com maior tranquilidade. Aí quando eu vou em alguns lugares, e aí alguém fala assim, pastor Eugênio, mas ser pastor é difícil, né? Que dificuldade, né? Eu falei, não. Toda dificuldade que eu enfrentei foi primeiramente difícil meu. É verdade, tem algumas coisas que a gente fica triste, a gente entristece, mas aí eu discutindo com os pastores, eu brinquei com eles, que eu brinco sempre com vocês aqui. Você já viu, Fernando, uma mangueira gemendo? Sua casa tem mangueira? Não é mangueira de jogar água no carro, não. Mangueira, pé de mangueira, pé de manga. Você já viu? Genipapeira, fala. Você já viu um dia uma goiabeira gritando no quintal de sua casa? Sai, goiaba, desgraçai! Já viu? Vocês não estão entendendo, gente. Vocês estão tão sérios hoje. O que aconteceu? É porque o Brasil perdeu? Aposto que está cheio de atleticano aqui, o Atlético perdeu. Não foi? Ué, tá vendo? Agora os cruzeiros tudo sorrindo. Vou voltar pro meu lugar lá, né? Lá é bom que eu fico grandão, fico melhor. Então, para a gente começar a terminar, escuta aqui, bênção. Eu nunca vi uma fruta, uma mangueira, uma goiabeira, qualquer coisa assim, gemendo. Tudo sai o quê? Natural. Ser pastor é isso. Franciele, você trabalha num negócio difícil, não é? Pois é. Você não chora de vez em quando e sofre? Por que ela sofre? E eu também sofro algumas questões. Então você vai com o médico que faz plantão, Floyd, que é médico, nosso irmão está aqui. Você vai em Giselda, que é diretora, a irmã diretora ali, Tati. Vê um policial aí, que tem que sair na noite, de plantão aí, madrugada. Então tem pastor, e se algum pastor me ouve, vai apelar comigo, e eu estou morrendo de angústia por causa disso. Tem pastor que ele fantasia as coisas, entendeu, Joel? Fantasia. Ai, ser pastor é uma luta o quê, rapaz? E o caminhoneiro que tem que bater o ponto, entregar o carvão que saiu lá de Taiobeiras, lá em São Paulo. Se você pensar bem, meu amigo, cada função, o Sérgio que está aqui, que é dono da serraria, nessa momento de crise aqui, aí chega um dia lá, não tem o cheque, bateu lá, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é o quê? Perfeita. E se vier alguma luta, um problema, glória seja o seu nome. E nós temos de parar de cantar aquelas músicas, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Cadê Lucas? Você viu, Mendes? Oh, Medeiros. Ah, ele não está lá ontem, não. O povo só quer cantar música de vitória. E quando Deus diz não, e quando Deus diz assim, olha, aguenta mais um pouco, para eu trabalhar no teu caráter, você vai passar por essa dificuldade. Aí você fica aí feito um bobo, determinando. Eu determino. O plano de Deus é melhor, por isso que Jesus, plano melhor. Ele nunca chega atrasado, a sua vontade é boa, é agradável e perfeita. E quando Ele quer estabelecer a vontade dEle na minha vida e na tua vida, ainda que tenha dificuldades, lutas, sabe por quê? Você que é líder, a dificuldade que vem é para nos amadurecer e nos tornar mais humildes. Quantas lutas eu já enfrentei por falta de tato meu. Quantas dificuldades já enfrentei por falta de falar assim, me ajude. Nós vamos ter nosso evento dia 29. Já chamei alguns para reunir e fazia aí uma semana de intercessão, o culto missionário, a semana missionária. Porque se eu ficar aqui só, e Fátima lá, e alguns só diáconos e presbíteros, vamos envolver todo mundo. Aí a celebração é maior, amém, gente? Aí é melhor. Por isso que liderar as pessoas, quando eu comecei meu ministério, eu fazia tudo só. Escuta aqui para vocês verem rapidinho. Cadê o meu relógio? Vi, meu amigo, já está na hora já, é?
me falou, olha agora o olho dele para mim. Calma aí. Quando eu comecei meu ministério, eu comecei em Porteirinha, e até que mesmo, Giselda já era, pensa Giselda, ministra de louvor. Giselda. Então, eu fazia a liturgia, eu tocava o louvor, e Giselda ao lado lá cantando também. Eu pregava, fazia apelo, e quase que eu pegava aquela coisa para pegar as ofertas do povo. Vamos lá. O que eu era? Eu era simplesmente o ditador. Aí o dia que eu compreendi, o dia que eu aprendi que quando você divide as tarefas e quando você traz mais pessoas, o negócio flui. Por que Marcos André está aqui? Porque nós temos uma equipe conosco dos presbíteros e diáconos. Porque na verdade, se não fosse esse pessoal, eu não poderia fazer nada. Sim ou não? Fala comigo, Jesus, plano melhor. Olha, eu quero terminar para a gente orar. E fica em pé para a gente não falar mais, que o relógio dá um piscadão para mim ali. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir você que está aqui nessa noite, compre o mais rápido para você ler esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Vai curar você. Eu falei para vocês de J. Reis, que leu esse livro. No primeiro capítulo, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Que livro é esse, pastor? É um livro que Deus usou este homem para escrever sobre uma vida com propósito. Um devocional. Pequenininho, facinho de ler, letras legais, bem moldadinha. Olha para cá, não sai não, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos. Quinta-feira eu estarei falando sobre então as 5 linguagens do amor. Venha, traga a tua família, viu? Nós temos a salinha das crianças, para elas ficarem lá. Temos um caldinho depois. E aí nós iremos aprender quais são as linguagens do amor. Que bom você veio nessa noite aqui e está conosco, hein? Jesus tem trabalhado na tua vida, hein? Eu gostaria de pedir para você nos procurar, para você estudar mais, fazer o discipulado, para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer um compromisso com a igreja de estar junto com os irmãos, porque esse é o propósito de Deus. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus desejos mais pessoais, mais íntimos? Entregue-os na presença de Deus. Amém, gente? Entregue os teus pensamentos, ou melhor, os teus planos, os teus projetos. Entregue os sonhos, porque os sonhos de Deus são melhores. E tem gente aqui nessa noite que talvez os teus planos, os teus sonhos desabaram como castelos de areia. Se isso aconteceu, foi desejo do Senhor, que morreu por ti na cruz, para que tu vivas feliz. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem ficado tristonho? E tudo isso Deus permitiu como plano dele, para trazê-lo mais perto dele. Essa depressão que você teve, esse seu tratamento, tudo isso é uma maneira de Deus falar com você, que Ele quer ser o Deus, o Pai, que cuida, que protege, que sustenta e que te direciona. Hoje é dia dos pais, e nós temos um Pai que é o Pai eterno, que cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Jesus, plano melhor. Tu és o plano melhor. E eu te adoro nessa noite pelo privilégio de ter compartilhado essa palavra de fogo, porque foi da tua palavra, da Bíblia. E eu quero colocar agora cada irmão, cada família que está ainda nas mãos. Eu quero colocar cada filho, cada pai, cada pessoa que está se entregando nesse teu altar, em nome de Jesus. E se há alguém aqui nessa noite
Se há alguém que tem escondido, que tem fugido da tua presença e que está perdido, perdida, em nome de Jesus, Espírito Santo, traga essa pessoa. Nós te louvamos nessa noite porque o Senhor cuida de mim, de cada um que está aqui, apesar de sermos tão maus, desobedientes, e o Senhor não tem negado o teu amor, o teu perdão. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada família nessa noite, e que essa semana seja uma semana diferente, seja uma semana onde nós possamos ter um impacto na nossa caminhada, e que nós possamos usufruir da tua presença, que nós possamos colocar diante do Senhor os planos nossos para nossa família. Eu oro desde já eu oro por cada um que está aqui. A tua palavra nos ensina em João 17 que o Senhor Jesus já orou por nós, como irmão, como filhos do Senhor. Cuide de cada família, Senhor. Não deixe que percamos a sensibilidade, não deixe que percamos o sentido do que é viver em família, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, e todo o povo diga glória a Deus. Amém. Dá um abraço ao teu irmão aí. Lá fora tem um... Nossas múltiplas máscaras. Parece que ao longo do tempo a gente vai formando uma certa crosta. São camadas e mais camadas de crenças, ideias, preconceitos, paradigmas, obrigações e deveres que nos dizem o que a gente deve ser e fazer. Não é verdade? Então todos os dias a gente acorda exercitando um pouco desta personagem que vamos aprendendo a ser. Nos acostumamos tanto às máscaras que nem sabemos mais qual é nossa verdadeira face. Mesmo sozinhos, frente ao espelho, quando tiramos algumas de nossas máscaras públicas, ainda restam nossas máscaras íntimas que nos dizem o que é ser feliz, como é ter sucesso, o que sentir e o que buscar, mesmo que de alguma forma a gente sinta que estas diretrizes não satisfazem. É preciso lembrar, no entanto, que por mais bem feita, bonita e reluzente que seja nossa máscara, ela sempre pode arrebentar no elástico. Não é a expressão verdadeira de quem somos, apenas um pálido reflexo disso, uma forma de ser quem aprendemos a ser. Redescobrir a si mesmo é retirar a máscara, não para uma nudez de sentimentos, onde tudo está exposto num caos revolucionário. Isso pode acontecer quando a máscara sufoca o indivíduo, mas já é uma situação extrema. É preciso retirar a máscara para ver-se intimamente, reconhecer seus próprios padrões para a vida, refazer escolhas, reconsiderar projetos, realizar propósitos. A face revelada atrás das máscaras é sempre a mais importante. A beleza está na natureza de sua verdade, na integridade de sua forma. A gente não deveria se perguntar por que muitas vezes não nos tornamos quem queremos ser. Deveríamos nos espantar de por que é tão raro desejarmos ser quem de fato somos. Há uma plastificação da realidade. Fingimos ser quem não queremos ser para viver uma vida que não nos satisfaz. Afinal, do que temos medo? Do que você tem medo? Estamos abrindo mão de sermos o melhor de nós, em prol de sermos quem os outros quiseram que fôssemos. Qual a melhor medida para a vida? Qual script mais adequado? Que fórmula ou roteiro pode nos levar à realização? Se você não conhece estas respostas e nem conhece alguém que as saiba,
Então, não há nenhum modelo pronto que podemos seguir para irmos aonde queremos ir. Precisamos ser autores de nossa própria jornada, fazer escolhas novas e tomar decisões ainda não tomadas. Há uma liberdade infinita em um novo dia que nasce. Hoje podemos fazer e viver tudo o que quisermos, mas precisamos nos dar conta que o programa do passado não serve inteiramente para compor a vida futura. Há muito espaço para a improvisação, descobertas, arte em seu estado mais puro. Há sempre espaço e tempo para ser quem de fato somos. Só é preciso escolher isso. Seja você mesmo, não simule a afeição. Por que as pessoas entram na sua vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, esta pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, eles simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma decisão. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou a sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, e é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por fazer parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. O deserto machuca. Deus não examina você procurando medalhas, certificados ou diplomas, mas sim cicatrizes. As marcas do deserto, os sinais de uma vida que peregrinou sob a confiança do Senhor. O deserto machuca, sim, mas enriquece. Queima a pele, mas tempera o seu caráter. No deserto não há supermercados, nem despensa, mas a graça de Deus suprindo as nossas necessidades de cada dia.
Sempre que Deus pretender usar alguém, Ele o conduz ao deserto, para exercitá-lo nos limites da dependência. Diante dos percalços da vida, o Senhor nos promete superação, mas Ele não deixará que nada atrapalhe a nossa trajetória de alcançarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ainda que o inferno se levante e tudo pareça difícil, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio, você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fica perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro, protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho te dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas com mais profundidade e sensatamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem, a maldade
e a falta de juízo esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros,
mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.